Quanto custa viajar para Bali, na Indonésia? Eu acabei de voltar da minha viagem e hoje eu vou te contar todos os meus gastos e o mais importante, como que eu planejei a minha viagem, a logística, como que eu chego nos locais, quais foram as bases, né? As cidades na ilha, que é bem grande, então quais foram os locais que eu escolhi, quanto tempo ficar em cada local, enfim, tudo isso no vídeo de hoje para você poder planejar a sua viagem nota 1000, assim, para você não ter nenhum tipo de problema e poder ter a melhor experiência possível. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, então bora lá começar a ver os meus gastos de viagem aqui para Bali e como que você faz esse planejamento. Para nos auxiliar nesse assunto, eu coloquei aí na tela a minha planilha de Bali. Você pode baixar ela gratuitamente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Com ela você vai poder preencher, né, todos os principais itens e gastos de uma viagem para você poder se organizar. Então eu dividi essa planilha por abas. Aqui embaixo você pode ver, ó, orçamento, passeios, câmbio, hospedagem, os vídeos de Bali. Já vou chegar em cada uma dessas abas em que a gente vai preencher juntos aqui para que você possa fazer o seu orçamento, o seu planejamento de viagem também. Aqui nessa primeira tela a gente tem um quadrinho resumo, tá vendo? Ó, insira os dados. Aqui a gente vai colocar os gastos com passagem, hospedagem, tipo de internet, seguro, passeios, alimentação. A gente vai preencher cada um desses itens agora. O roteiro de viagem aqui eu coloco um resuminho para você colocar a data da sua viagem, o dia que você vai partir do Brasil, as cidades que você vai ficar, né, os dias em cada cidade para que você possa se organizar. E aqui eu já vou dar um pouquinho do meu roteiro, né? Como que eu fiz a divisão do meu tempo. Total de 10 dias de viagem, eu quis fazer o menor tipo de traslados possíveis, a menor mudança de hotéis possível. Então aqui vai ser como que eu fiz a minha viagem, ainda vou falar sobre uma sugestão do que eu mudaria na minha viagem aqui, né, se eu fosse fazer ela novamente. Então o Bud foi o meu ponto mais... que eu fiquei mais tempo. O Bud fica no centro de Bali, né? Bali tem um aeroporto, e como a ilha é muito grande, né, nós temos vários lugares. O Bud é uma parte mais central, onde você vai ter excelentes hotéis, vai ter aqueles campos de arroz, templos, é uma parte mais mística, né, de Bali, cheio de cafés, restaurantes. Eu adorei o Bud. O Loato é uma cidade no litoral, ela é famosa por conta das praias, né? Praias para surfistas, são praias com ondas. Então ali foi onde eu encontrei muitos brasileiros, australianos que estão com o objetivo de surfar. Tem muitos beach clubs também, para quem gosta de festa. O Loato vai ser o local. E Canggu é uma cidade também no litoral. A praia não é tão bonita, mas é uma praia mais tranquila para banho. Lá também é uma cidade que tem muitos nômades digitais, né? A Indonésia é um país muito barato, então nômades digitais são aquelas pessoas que podem viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo, e eles escolhem Canggu como base, ou até mesmo o Bud, para poder ficarem hospedados a um baixo custo. É uma cidade também cheia de cafés, comércio, então é legal também, tá? Então essas foram as 3 bases que eu escolhi, sendo o Bud a maior delas. Além disso, eu conheci vários outros lugares, como Nusa Penida, as Ilhas Gili, e tudo isso fazendo passeios de bate e volta, porque se eu fosse me deslocar para esses locais, para essas ilhas, e ainda ficar hospedado lá, levar mala, trocar de hotel, ficaria muito mais cansativo. E na hora que a gente chegar na parte de passeios, eu vou te explicar quais foram exatamente os passeios que eu fiz, que dá para fazer bate e volta, saindo da sua base, em Ubud, em Uluwatu ou até mesmo Canggu, para poder fazer esses passeios com o menor transtorno possível. Dito isso, vamos começar a parte de custos, né? A passagem aérea é o item mais caro. Antes da gente começar, aqui do lado tem o meu guia e roteiro da Indonésia, meu guia e roteiro de Bali. Se você... Deixa eu até mudar o nome aqui, ó, que tava... Guia e roteiro de Bali. Esse meu guia, gente, você vai ter na palma da sua mão toda a minha programação, dia a dia, o que eu fiz, os links para você fazer seus passeios, dicas de transporte, hospedagem, enfim, tudo detalhadinho na palma da sua mão. Vou deixar o link aí, você clica no botão da planilha. Na descrição do vídeo tem o roteiro também. Uma forma de você ter a sua viagem já toda planejada, né? Eu gastei muito tempo planejando essa viagem para Bali, para a Indonésia, e agora eu tenho ela mastigadinha para você poder fazer a mesma viagem que eu fiz, que foi incrível. Voltando agora para a parte dos custos, a passagem aérea é o primeiro item, né, que a gente vai comprar. Essa minha viagem, gente, eu fiz pela Ásia. Eu comecei ela no Japão, eu fui para Coreia, eu fui para Singapura, eu fui para Malásia, e Bali, né, foi uma das paradas. Então aqui eu vou colocar o preço da passagem que eu paguei
para ida e volta, tá? Da Ásia. Que foi, na ida eu fui de classe executiva, eu fiz essa emissão com milhas. Quem me conhece daqui do canal sabe que eu sou especialista em milhas, então eu consegui reduzir muito o valor do preço da minha passagem. Eu paguei R$ 6.000 na classe executiva da Qatar, a Q-Suites, uma das maiores classes executivas do mundo, só o trecho de ida. A volta eu vim de econômica, que foi R$ 3.200, ou seja, no total eu gastei R$ 9.000, sendo um trecho com executiva e a volta de econômica. Eu vou colocar aqui um valor médio para você ter base, tá? De econômica, a gente consegue aí na faixa de R$ 6.000 chegar em Bali, sendo que as melhores rotas são via Oriente Médio, né? Você vai do Brasil para o Catar, por exemplo, em Doha, ou pela Emirates ali em Dubai, ou se não, através da Europa também tem algumas opções, via Alemanha, França, e aí você segue para Bali. R$ 6.000 é o valor. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como emitir passagens mais baratas, emitir passagem com milhas, desde que você nunca tenha acumulado milhas na vida, né? Eu ensino do zero. Como é que você faz isso? Como é que você compra essas milhas? Essa passagem mesmo, eu não tinha essas milhas acumuladas. Eu comprei essas milhas no programa de fidelidade para poder fazer essa super emissão de executiva a um baixo custo, né? Viajar para a Ásia é muito desgastante, são voos longos, 25, 30 horas ou até mais. Então fazer isso de classe executiva foi muito confortável, incrível e praticamente paguei o mesmo preço que pessoas pagam na classe econômica. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso completo de milhas e emissões, onde eu ensino tudo isso. Tem o meu grupo de alertas, onde eu mando essas passagens no WhatsApp para os meus alunos. Enfim, tudo isso detalhado lá. Não é o foco hoje falar sobre o curso, né? Então eu vou deixar só essa sugestão para você e aqui preencher o preço da passagem. Com relação à hospedagem, gente, a gente tem uma aba aqui, que é a de hospedagem. Aqui eu coloquei hotel que eu fiquei em cada uma das cidades que eu fiquei como base, né? Sendo o Ubud a primeira delas. Esse daqui foi o hotel. Quando você clica ali, vai abrir o site do Booking, que é o maior site de reservas de hotéis do mundo. E aí você vai encontrar o hotel que eu fiquei. É o The Artine, esse daqui. Você vai clicar para ver disponibilidade. É um hotel, gente, incrível, super bem localizado, fazia tudo a pé lá em Ubud. Tem 2 piscinas, sendo uma de borda infinita. Tem aquela opção daqui, ó, que é essa daqui, que é o café da manhã na piscina, sabe? É muito legal. Nota dele 8.7 aqui no Booking, fabuloso. Banheiro com banheira, foi assim, simplesmente incrível. A vista dele para os campos, olha, nota 10, é a minha sugestão de hotel. Quando você clica aqui, é só seguir as etapas aqui para selecionar o tipo de quarto que você quer, a quantidade de pessoas, o preço e você vai em reservar. Você vai seguir os passos, coloca o pagamento, chega um voucher, uma confirmação no seu e-mail. Você pode até imprimir para a imigração quando você precisar, né, comprovar a sua hospedagem. Esse voucher do Booking, ele vale, tá? Então você pode usar ele. E o preço desse hotel é muito bom, né? Como eu disse, a Indonésia é um país barato. Então, assim, você encontra hotéis mais baratos? Encontra, mas eu queria muito um hotel muito legal, porque é a oportunidade que a gente tem de ficar num hotel melhor sem gastar muito, né? Então, esse hotel aqui, para 6 diárias, eu gastei R$ 2.000. Total, gente, aqui eu fiquei 10 dias no total em Bali, tá? Na Indonésia. Então é o roteiro que eu sugiro. Foram 6 dias em Ubud, 2 em Uluwatu e 2 em Canggu. E lembra que eu falei que se você quiser fazer uma alteração, algo que eu mudaria no meu roteiro, seria talvez diminuir um dia, ficar com a minha base só em Uluwatu ou só em Canggu. Aí você pode escolher, depender dos seus interesses. Se você é do tipo mais festeiro, mais baladeiro ou surfista, Uluwatu, você pode ficar, sei lá, umas 3 noites e somar com as 6 noites em Ubud. E se você quiser uma vibe um pouco mais tranquila, gosta de cafés, restaurantes, andar pelas ruazinhas de comércio, aí Canggu vai ser mais a sua vibe. Aí você coloca 3 dias de Canggu. Mas isso não impede que você conheça a outra cidade. Uluwatu e Canggu, se você pegar um transfer, coisa de 1h30, 2 horas, você faz esse deslocamento. Então dá pra você fazer esse passeio de bate e volta. Você contrata motoristas facilmente lá em Bali, você negocia com eles ali e eles fecham para você, tá, o transporte. Inclusive, falando em transporte, para você se locomover na ilha, eu não quis alugar carro, tá, porque o trânsito lá é muito caótico. Lá você encontra muito aquelas motonetas, sabe, tipo uma bis.
Só que eu não queria correr o risco, porque, gente, as ruas não são das melhores, tem buracos, é muita gente circulando, é bem caótico, então depois tem um acidente, o barato fica caro, mas é baratinho alugar essas motinhas, que eles chamam de bike, mas eu não quis. E aí, qual que foi a minha alternativa? Grab. É o aplicativo igual ao Uber que tem aqui no Brasil, lá é o Grab o mais utilizado. Gente, é muito baratinho. Eu gastava cerca de R$ 30 por dia, quando muito, para ir de um ponto para outro, para fazer uma massagem, para ir num restaurante. Às vezes eu fazia muita coisa a pé, igual em Ubud. O hotel era muito bem localizado, eu fazia tudo a pé. Lá em Uluwatu, que eu precisei um pouquinho mais do transporte, porque o hotel era um pouquinho mais afastado. Enfim, o Grab é essa alternativa, tá, do transporte. Então eu faria esse ajuste. Se você não quiser trocar de hotel, de Uluwatu para Canggu, que eu tive que fazer 3 trocas de hotéis no total, eu ficaria só em Canggu ou só em Uluwatu, tá? Dependendo aí da sua vibe, dos seus interesses. Então aqui você vai entrar no hotel de Uluwatu, a mesma coisa, vai abrir o site lá. O hotel de Canggu, a mesma coisa. A diferença, tá? Se você quiser economizar um pouco mais, ó, esse daqui é o hotel de Uluwatu, um hotel resort maravilhoso também. Ele não tava na beira-mar, nada, era um pouquinho mais para dentro, mas como eu disse, eu pegava o Grab e chegava na cidade em coisa de 10, 15 minutos. São essas cabaninhas aqui, ó, super deliciosas, ó, nota 8.9, piscina maravilhosa, enfim, nota 1000. Aí, qual que é a observação? Eu paguei 2 diárias em Uluwatu, R$ 1.200. E Canggu, eu paguei 2 diárias, R$ 400. É bem mais barato Canggu do que o Uluwatu. Então fica essa observação. Se você quiser economizar, faça a sua base em Canggu, depois você pega o carro, né, fecha um dia de passeio lá com o motorista do Grab. Qualquer Grab que você pedir, gente, na hora que você entrar, converse com ele, você faz corrida privada e tal, normalmente eles fazem. E aí você fecha com eles um dia para ir para Uluwatu, tá ok? Então essa é a parte de hospedagem. No total eu gastei R$ 3.600, lembrando que esse gasto é para 2 pessoas. Eu estava com uma amiga nessa viagem minha, então o meu gasto, na verdade, foi R$ 1.800. Então eu vou dividir isso daqui por 2, tá? Só para vocês terem ideia que o gasto aqui da planilha vai ser por pessoa. 1.800. Chip de internet. Como é que eu fiz para ficar conectado? Tá vendo esse banner aqui na planilha? Quando a gente clica nele, vai abrir um site em que você pode contratar o seu chip de internet. Aqui tem vários planos. Para a Ásia, a gente precisa desse plano global aqui, ó, 165 países. Aqui você vai preencher. Ó, aqui tem a cobertura dos países. Se você listar aqui, ó, eu vou dar até uma... Ó, Indonésia, tá vendo? Ó, ele tem cobertura lá na Indonésia, que é o que a gente precisa. Aí você vai preencher aqui a data de ativação. A data é a data que você vai iniciar a sua viagem, que você chega lá no aeroporto. Ele é ativado automaticamente na data que você informar. Então eu vou colocar aqui, ó, só pra gente ter de parâmetro. Aqui a gente coloca 10 dias, né, que foi o tempo que eu fiquei. A franquia de alta velocidade de 1 GB, você pode escolher a de 2 GB também. A de 1 para mim é suficiente. E a documento no passaporte aqui eu vou colocar um número só pra gente poder simular o preço. Aí ele vai entrar aqui, o valor dele. Tem aqui, ó, o cupom Vai com Bruno, tá vendo? Aqui embaixo, estava procurando essa informação. Quando você entra pelo banner, ativa automaticamente o cupom. Então ele vai de 70 para 63 dólares. Com o subtotal aqui, que tem a taxa de ativação, ainda tem o seguro, fica 69,99, 70 dólares. Desculpa. Então aqui a gente vai preencher 70 dólares. Aqui embaixo, gente, eu coloquei uma calculadora em que você consulta o câmbio do dia. Se você clicar aqui, vai abrir o câmbio para você pegar o valor do dia, para que você possa fazer esses cálculos. Eu preenchi aqui hoje, está 5,37 dólares. Então 70 dólares fica 375 reais. Então o chip de internet aqui ficou 375. O seguro viagem, a mesma coisa. Aqui embaixo tem um banner, você clica nele aqui, e aí você vai cotar o seu seguro para os dias que você vai. Então, para o destino, a gente vai colocar para a Ásia. O embarque é a data que você vai começar a sua viagem e o desembarque é o dia que você termina. Aí você vai preencher seu nome, e-mail e o seu telefone celular. Aí vai abrir essa página aqui cotando várias seguradoras. Esse site é legal porque ele vai cotar muitas seguradoras e você escolhe aquela com menor custo-benefício, tá? Todas essas seguradoras são boas. Eu sempre pego essa ou Travel Assist ou a Assist Card. A Travel Assist ela tem o menor preço, tá?
Então aqui tá 159, essa daqui já tá até mais barata, ó, 99, mas essa eu nunca fui, essa daqui eu também nunca viajei com ela. Eu sempre pego essa daqui porque eu já tive experiência positiva com eles. Cobertura de 60 mil dólares, a gente precisa de no mínimo uns 30 mil, acho que 60 é um valor super razoável. Aí você seleciona o seu seguro e aqui, ó, vai ter um campo de cupom. Você vai colocar aqui, ó, vai com Bruno, para você aplicar mais um descontão, tá vendo? Então já foi para R$ 122 e pagando com Pix tem mais 5% de desconto. Você vai preencher o seu nome completo, a sua data de nascimento, seu CPF. Se você estiver viajando com mais pessoas, com cônjuge, filhos, você vai adicionando aqui, ó, os segurados para você poder fazer o pagamento final com todos eles cobertos, tá bom? O que eu falo, gente, seguro viagem é uma economia porque é um valor muito baratinho no custo total da nossa viagem, e ele te garante uma cobertura que se acontecer alguma coisa médica, hospitalar, alguma emergência, né, você vai estar coberto, porque custa muito caro o tratamento médico. Inclusive, nessa viagem de Bali, uma amiga minha estava lá no primeiro dia, ela caiu na calçada, como eu disse pra vocês, né, as ruas lá não são das mais, das melhores, né, tinha um buraco, ela caiu, tropeçou e cortou o joelho inteiro. Ela passou uma semana de repouso, teve que levar ponto, enfim. Graças ao seguro viagem, ela conseguiu não ter gasto nenhum, né? Porque senão ela teria que pagar uma nota. Então pegou o valor ali, ó, R$ 122, a gente coloca aqui na planilha. A parte de passeios, a gente vai abrir aqui na planilha a aba de passeios, porque eu já listei os passeios que eu fiz, que é o que eu acho que mais vale a pena, e dentro da logística que eu montei, como eu falei no início do vídeo, né? Para não ter que ficar mudando de cidade, de ilha, o tempo todo. O primeiro item que eu coloquei é o transfer do aeroporto. Quando você clica aqui no item que eu coloquei, ó, por exemplo, transfer do aeroporto, que é o primeiro, vai te levar para o site de reserva onde eu fiz as minhas reservas, tá? Esse daqui é muito legal, porque eles têm um ponto, essa empresa aqui, ela tem um ponto de encontro lá no aeroporto de Pensar, que é o aeroporto de Bali, que fica um loungezinho com os motoristas esperando. Você tem que fazer a reserva previamente do horário que você vai chegar. Tem uma tolerância, se eu não me engano, de 1 hora, 2 horas do horário que você marcar, porque pode ter algum atraso e tal. E é super tranquilo, gente. Eles mandam no WhatsApp, o motorista manda algumas horas antes, né, falando que vai estar te esperando. Assim, eu achei nota 1000 o serviço. Os carros são de extrema qualidade, com ar-condicionado, bagagem, né, porta-mala para colocar as bagagens, nota 1000. Peguei tanto para ida quanto para volta. Do aeroporto de Bali, né, para Ubud, que foi a primeira base que eu fiquei, ficou acho que $16 o trecho, né, que eu acho muito barato, porque a gente fica quase 2 horas no carro, é bem distante. E na volta eu voltei por Canggu. Canggu é um pouco mais perto do aeroporto e ficou $14 esse transfer. É só preencher aqui, ó, o aeroporto, aqui já coloquei, tá vendo? Aeroporto de Bali, para o endereço do seu hotel, a data certinho, e você vai seguir para reserva, tá? Feito isso, gente, o valor que você fechar lá, você preenche na planilha. O meu aqui eu já coloquei o valor de ida e volta, né, que deu $30 ida e volta, R$ 161. O passeio que eu fiz um passeio lá em Ubud, que saía de Ubud, no leste de Bali, que é uma região linda de Bali. Você vai visitar, tá vendo, ó, essas water fountains, os templos mais famosos. Aqui você vai ver a galeria de fotos. Campo de Arroz, é lindo, é um passeio que eu considero, assim, imperdível. É aquele must go de Bali, sabe? Tudo que você pensa nas imagens de Bali, quando a gente vê na internet e tal, você consegue fazer nesse passeio. Você reserva por esse site, faz o pagamento também, super tranquilo, recebe o voucher um dia antes, o motorista vai lá no WhatsApp, manda pra você o horário que ele vai te buscar no hotel, depois ele te devolve no hotel, é tudo incluso. Aqui tem a opção para você selecionar seu bilhete com as taxas de admissão inclusas ou só o transporte, né? Eu sempre pego com a taxa de admissão inclusa para você não ter que pegar fila lá na hora dos monumentos para pagar. Então você ganha tempo, tá? Então é um pouquinho mais caro, mas já tá tudo incluso. Então ficou R$ 350 esse passeio. Nusa Penida é uma ilha linda já na praia, você vai, né, o motorista te pega no hotel, vai até o porto, do porto você pega o barco, do barco chegando lá em Nusa, tem outro motorista que vai te pegar, fazer todo um passeio na ilha, conhecer os principais pontos, depois te devolve no porto, você pega o barco, outro motorista te pega lá em Bali de novo, em Ubud, para te devolver pro hotel. Tudo isso, gente, um passeio de dia inteiro, R$ 350. Eu acho muito barato, porque se você ver a quantidade de coisa que tem,
É incrível. Outro que eu fiz foi das Ilhas Gili. Gili foi assim o passeio que eu mais gostei. É uma ilha um pouco mais distante de Bali e é paradisíaco. Eu fiz o passeio privativo, tá? Ele é um pouco mais caro. Você vê aqui, eu paguei R$ 1.800 para duas pessoas. Foi eu e minha amiga, só a gente no barco privativo com o snorkel, com o equipamento, com fotografia, tá? Uma das pessoas, né, um dos guias lá, ele é fotógrafo, ele vai com você, com GoPro, ele faz os vídeos você mergulhando, faz as fotos. Depois a gente tem um tempo ainda pra ficar na Ilha Gili, que é uma gracinha pra você caminhar, poder comer, ir nas lojinhas e depois você volta. Então esse é um passeio privativo e por isso ele é mais caro, tá? Eu coloquei o link aí pra vocês também. E no final, outros transportes, que são os gastos que eu falei com o Grab, que é o aplicativo de transporte lá. Ao longo de 10 dias ali eu gastei em torno de R$ 300, eu gastava uma média de R$ 20, R$ 30 por dia. É bem baratinho. Todos esses passeios aqui, gente, se você quiser saber mais sobre eles, tem os meus vídeos de Bali, tudo detalhado. Se você for na aba aqui, vídeos de Bali, você pode clicar aqui e ver no detalhe todos esses vídeos. Inclusive, esse primeiro vídeo aqui, ó, é no aeroporto. Como eu falo, todas as dicas para você chegar. Você precisa de visto para chegar em Bali, tem que fazer esse visto anteriormente online, o valor que paga, na alfândega, né, o formulário que tem que preencher antecipadamente, o Grab ali, o transfer do hotel, né, que eu falei para vocês agora que eu reservei, eu mostro ali como que é o lounge, o ponto de encontro, tudo detalhadinho. Então aqui você assiste os vídeos para poder planejar melhor a sua viagem, tá ok? No total aqui de passeios, gente, eu gastei R$ 2.961. Aqui eu vou reduzir o valor do passeio de Ilhas Gili para 900, por quê? É para duas pessoas, então eu dividi com a minha amiga, então no final a minha parte no total foi de 2.061. Alimentação, gente, é muito tranquila, a alimentação em Bali é muito barata. Eu, como tava numa região que tem muitos cafés, muitos restaurantes legais, eu aproveitei para comer fora todo dia. Você vai ter opções para comer no supermercado, em lojas de conveniência, muito baratinho. Tipo, se você quiser gastar 10, 15 reais numa refeição, você vai. Só que eu queria, né, conhecer esses cafés, esses lugares. Eu gastei uma média de R$ 120 por dia. No cafezinho da tarde, num mate que eu queria tomar, num drink, num bowl, no almoço, no jantar. Então, R$ 120 por dia, mais ou menos 10 dias deu R$ 1.200. Tá? Bem tranquilo, eu achei. E extras aqui, gente, você vai colocar valores para compras. Por exemplo, Bali é um lugar muito barato para fazer massagem. Dia sim, dia não, eu estava fazendo uma massagem. Eu gastei uma média e tinha massagem de meia hora que eu pagava R$ 30, R$ 40. Massagens de uma hora por 90, R$ 100. É bem barato. Eu tive um gasto extra médio aí de R$ 500. E uma dica para você economizar ainda mais é fazer seus pagamentos nas suas viagens internacionais com a conta Nômade. É uma conta internacional aceita em mais de 180 países. Aqui na planilha, se você for na aba Câmbio, tem o passo a passo de como que você faz para abrir essa conta, que é grátis. Você clica aqui, ó, preenche seu cadastro, baixa o aplicativo da Nômade, faz seu cadastro. Vai ter um campo no cadastro que chama código de convidado. Coloca vai com Bruno 20, que você vai ganhar ainda até $20 de cashback para fazer a sua primeira conversão de moeda lá no aplicativo. Ou seja, você adiciona dinheiro nessa conta em coisa de segundos, tá? Menos de 1 minuto você adiciona saldo, você vai ter o valor convertido e com o seu cartão físico ou virtual dessa conta, você faz os seus pagamentos lá com muito mais economia. Por quê? Cartões de crédito do Brasil cobram o que a gente chama de spread, que é uma taxa que os bancos cobrem pela conversão, que vai de 4 a 7% em média. Na Nômade, essa taxa vai de 1 a 2% no máximo, dependendo do saldo que você tiver na sua conta. Quanto mais você adiciona saldo, menor vai ficando a sua taxa. Vale muito a pena, eu utilizo em todas as minhas viagens, inclusive lá no aeroporto de Guarulhos tem uma sala VIP da Nômade para quem é cliente. Você pode desfrutar dessa sala, esperar seu voo confortavelmente, com comida, bebida liberada, enfim, nota 1000. Então, uma das formas aí que eu economizo, vou deixar aí na planilha e também na descrição do vídeo o link e o código de convidado. Na descrição do vídeo também vão ficar todos os cupons, né, do chip de internet, do seguro viagem, para que você possa fazer as suas reservas com mais economia. E não se esqueça de conferir todos os vídeos de Bali, como eu falei aí na planilha, e também na playlist de Bali. Eu espero que eu tenha ajudado a você organizar o seu orçamento, os seus custos e o planejamento da sua viagem, assim como a logística. Os dias que você vai ficar lá, eu tenho certeza que vão ser incríveis como os meus foram. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.